Então, antes de tudo, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Trovão. É um prazer estar aqui em Jaraguá, estar aqui nesse cara e poder ter a oportunidade de ter essa conversa com vocês. A conversa vai se desenvolver, a gente quer ouvir bastante assim, do que vocês têm para falar, para perguntar, qualquer dúvida. Assim. Como o Samuca falou, essa história da improvisação é a nossa dedicação de vida, assim, né? Então, com certeza, a gente passa, ou está passando, ou já passou, por várias coisas que passam na cabeça de vocês também sobre isso. Então, quanto mais vocês tiverem coisas para falar, assim, conversar, perguntar, acho que esse momento a gente vai aproveitar melhor juntos. Mas para começar, a gente pensou em tocar, né? Ali tocando, assim, e daí a gente vai conversando um pouco sobre o que a gente tocou, a gente vai conversando, se perguntando, e vai fazendo esse troca-troca. Então, a gente vai tocar duas músicas hoje que a gente planejou, 3 músicas que a gente planejou tocar, que são a primeira, uma de cada vez. A primeira que a gente vai tocar agora chama Linha Reta, que é uma música que está no disco que a gente gravou e foi lançado esse ano. E esses shows que a gente está fazendo essa semana são parte dessa turnê desse disco. Então, como o Samu também já disse, Vitor Bug na bateria, Lourenço Cristão no saxofone, sou o João Rocha, a gente vai ouvir agora o Linha Reta.
botar o pé no chão e pegar nas coisas, né? Por exemplo, a gente pode falar para vocês que isso é um samba, né, que a gente estava tocando. Que são uma das poucas músicas do repertório do trio que a gente toca, assim, pode botar o pé no chão. Você fala, isso é um ritmo que a gente conhece, né? Então, é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Mas, então, a gente estava tocando um samba, e esse é um pouco o nosso jeito, assim, de tocar um samba. Não é aquele samba de roda de samba, assim, né? Mas tem esse aspecto das figuras, né, que aparecem no samba, são as figuras que a gente usa para pensar a hora que a gente está tocando essa música também. Então, as figuras de tamborim, as figuras do surdo, do samba, é algo que vocês já podem ter esbarrado na vida, assim, para falar sobre isso. Então, sobre isso, né, queria dizer que quando a gente vai ouvir falar sobre improvisação, procura isso no YouTube, né, e conteúdos, vastidão de conteúdo que tem hoje em dia, né, muito bom, né, que a gente pode acessar assim, as coisas, ou livros também que tem. Geralmente, a improvisação costuma estar associada com um conteúdo que é a relação, tipo, tem um acorde e nesse acorde eu toco a escala X, né? Uma relação causa e efeito, assim, causa e consequência bem estrita, né? Que não é abrangente. E esse pensamento sobre improvisação deixa de fora muitas coisas muito importantes, mas ele limita a gente a achar que improvisação, esse é o único jeito que a gente consegue abordar. Então, se eu não sei acordes, se eu não sei escalas, eu não consigo nem pensar sobre isso. Claro que acorde e escala é importante, é uma coisa, está no fundamento, né? Um dos pilares fundamentais para a gente tocar música, né? Não vai ser só improvisando. Mas improvisação é muito mais além disso também, né? Então, uma coisa que a gente gosta muito de conversar aqui no trio é quais são os outros aspectos que a gente pode se relacionar para a gente conseguir improvisar, né? Ou quais são elementos que a gente pode pensar a música como uma massinha de modelar, assim, né? Uma argila, e a gente pode pegar e ir mexendo nela, assim, né? É nosso, né? Quem está fazendo é a gente, ou são vocês, né? Então, né, no inglês, eles têm a palavra tocar, play, né? E play também é brincar, né? Então, eu acho essa analogia muito boa de a gente pensar de que esse raciocínio para a gente mexer com música é muito saudável, né? Da gente poder mexer mesmo, assim, né? Claro que tem, quanto mais fundamentos a gente souber, né, tiver na manga, teoria, né, essa coisa que eu falei, a harmonia, né, as escala acorde e tal, mais a gente vai ter embasamento e ferramentas para a gente mexer, né? Um Lego que a gente achou que não dava para desmontar no meio, mas dá, sabe, essas coisas? E isso faz com que a gente possa olhar para a música desse jeito, né? Como assim de modelar, faz que a gente possa pegar nela, né? Então, esses aspectos que a gente faz bastante aqui, que a gente estava, por exemplo, tocando essa música, tem muito a ver com isso. Claro que estamos pensando em aspectos melódicos, mas esses aspectos são rítmicos e de interação entre o trio, são, para a gente aqui nesse trabalho, pelo menos, são muito mais fundamentais do que... A gente não para nunca falei para o Lourenço, por exemplo, bicho, aqui nesse acorde tem a escala tal, né? Tipo, não é uma conversa que a gente vai ter, assim. Mas, tipo, vamos tocar com uma intenção rítmica, mas assim, ou essa nota é um pouco mais curta, né? Ou coisas que a gente não conversa, mas interage entre si, né? De levar a música para lugares. Assim. Importante. Onde eu posso trabalhar isso dentro do segundo, quinto, primeiro, e sempre ter uma base bem erudita em tema de improvisação. Se você consegue ouvir tema de improvisação muito mais para trás, muito melhor, porque você consegue entender muito mais o que a galera de hoje toca, sabe? Começar bem atrás, principalmente a gente que toca jazz, no saxofone, e bem ao swing, o ragtime, o blues, o rhythm chain, sabe, essas coisas. E tentar incorporar isso. Eu acho que, tentando responder um pouco mais diretamente assim, a tua pergunta, Sandra, eu acho que uma coisa que eu faço de exercício, assim, que acho que todo mundo pode tentar fazer em casa também, que a gente tem, todo mundo independente do quanto que estudou na vida, assim, todo mundo
que está aqui porque tem uma relação com música, né? Tipo, uma relação de, pô, isso é uma coisa que eu escuto e eu gostei, né? Na minha vida eu quero me aproximar mais disso, né? Então a gente já entende esse aspecto, assim, da linguagem musical, das próprias pessoas que estão estudando música, tem uma relação íntima com a coisa, né? Então a gente consegue entender esses parâmetros todos que a gente pode dar um monte de nome para eles, a gente consegue entender eles com sentimento também, no lugar do ouvinte, né? Então, quanto mais a gente consegue se colocar tocando como ouvinte, a gente consegue se colocar nesse lugar da criação, né? Como é que eu faço para me manter espontâneo? Então, eu acho que tem vários recursos, né? E um recurso para comentar que eu acho que todo mundo pode tentar é, por exemplo, vou botar uma coisa bem simples aqui, de acordes que fique dentro de uma escala só, tipo Ré, Sol e Lá, né? O Luke me abandonou, nossa. Aí, foi. Então, tipo, são 3 acordes que a gente conhece, assim, né? 1, 4, 5, qualquer música, Ré, Sol e Lá maior, né? Então, o conteúdo melódico, assim, né, harmônico, não é o mais importante dessa conversa, né? A coisa é tipo, por exemplo, som e silêncio, que é o que eu estava falando antes, né? Como o Lourenço estava falando, assim, né? As referências, a gente escutar a música, essas pessoas que a gente escuta, eles são mestres disso, né? Eles são os grandes criadores. Então, por exemplo, um exercício que dá para fazer para a gente se aproximar disso seria, por exemplo, tentar escutar a tensão do silêncio, né? Tocar alguma coisa. Se provocar ao desconforto, né? Acho que a coisa da espontaneidade, né, que foi a palavra que você usou, tem muito a ver com o não espontâneo, é aquilo que a gente faz o tempo todo, né? Talvez a primeira vez que a gente fez aquilo que a gente faz o tempo todo não era bem espontâneo, né? Então a gente se provocar a sair das nossas zonas de conforto, né? Seja em qualquer área de estudo, assim, né? É muito proveitoso, né? Dá sempre muitos bons frutos, eu acredito, assim, acho que é uma boa saída, principalmente nesses aspectos assim que são mais macro, né? Tipo de som e silêncio, de tensão rítmica, né? Acho que eles são coisas que a gente consegue aproveitar bastante de fazer. E são exercícios simples, assim, né? Outro exercício legal que dá para fazer também de criatividade, assim, para estudar em casa, é pegar uma frase de jornal, assim, ou qualquer frase. Claro, não tem ninguém. Alguém tem uma camiseta que está escrito alguma coisa na camiseta? Uma frase? Aí, tá boa. Eu amo Floripa? Isso, eu amo Floripa. Aí, beleza. Então, eu amo Floripa. Então, eu amo Floripa, né? A frase. Tagada datada, né? Ticada datada, tucada datada. Então você vai, sei lá, né? Tocar eu amo Floripa, né? Tipo, tem 1000 jeitos de tocar eu amo Floripa, né? Mas você pode pegar, sei lá,
uma tira, assim, de jornal inteira, toca a tira inteira. Saca? Vai lendo a tira com o instrumento na mão, assim. Né? Você vai chegar em lugares que vai ser o da respiração, da fala, assim, de se provocar. São exercícios para se provocar, assim mesmo, né? De tipo, sair. Eu não ia pensar tocar desse jeito, né? João, te fazer uma pergunta. Isso que tu pensou, expõe para nós em voz. O que tu fez, o Eu Amo Floripa, faz assim em voz. Com a voz. Sem som. Sem som. O que tu fez? Eu amo Floripa. Tipo, eu amo. Posso botar pode. Só para dar referência. Só para entender o que tu fez aí. Então, tipo, eu amo Floripa. 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 Amo Floripa. Eu amo Floripa. Eu amo Floripa. É uma muito. É uma mais que eu. Agora faz tua pensão na interação. Não, isso é o que eu fiz antes, né? Isso, né? Eu ouvi, né? Eu amo Floripa aqui. Como é que seria o rodeio, Floripa? Aí meio som abaixo. É uma sílaba a mais, é mais legal. Outra exercício muito bom para a improvisação é tentar improvisar com uma nota só. Com uma ritmática. Por que ritmática? Só que com uma nota, dentro dessa nota, tentar procurar vários caminhos. Tentar fazer qualquer a gente vamos no samba. Samba, maquitumba.
Thank you.